Então, assim, ó, na minha percepção, esses grupos masculinistas de ódio, eles existem há bastante tempo. Porém, eu penso que eles floresceram, em parte, sim, como uma reação do movimento feminista quando ele se tornou estridente nas redes sociais. Porque teve um período ali que realmente se tornou insustentável discutir com uma feminista na internet. Sabe? Em que eu não aguentava mais. Em que se eu tentava discutir algum tópico, debater alguma coisa, eu era bloqueada, eu era excluída dos grupos, ninguém queria saber de mim, ninguém falava comigo. Tem gente até na minha cidade, até hoje, lá em Passo Fundo, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, que me detesta, entendeu? Que acha que eu sou uma puxa-saco de homem por considerar que existem alguns desfavorecimentos contra os homens na sociedade, em relação à pobreza, a expectativas de sucesso, de cobranças sociais, etc. Não, eu sou puxa-saco de homem. Então, infelizmente, muito desse feminismo mainstream foi o que se tornou conhecido. E esses grupos masculinistas floresceram por causa disso. E veja bem, tem um aspecto muito importante aí sobre a questão da saúde mental dos homens, tá? Isso é muito importante. Nossa, sim. Gente, homem doente é sociedade doente. Sim. Não dá. Então, assim, quando eu tô falando, gente, tudo bem, existem grupos masculinistas, existem grupos de ódio extremistas, certo, eles existem. Mas o meu posicionamento enquanto conselhista de gênero é que por mais que eu possa sentir aversão, raiva ou ressentimento desses grupos, o meu modo de ação não pode ser baseado nos meus sentimentos. Eu preciso ser técnica, eu preciso me basear nas melhores evidências estratégicas para poder combater esses grupos. E nesse aspecto conversar com essas pessoas, reconhecer os problemas delas e discutir sobre esses problemas. Então, assim, quantas vezes, inclusive, tem vídeo no YouTube falando, sou socialista e sou incel, tá? Alguns caras me mandam mensagem, eu sou incel porque eu não tenho amigos. Ninguém quer conversar comigo. Teve um cara que me mandou uma mensagem uns dias atrás, é um homem negro, e ele diz assim, ninguém quer ser meu amigo e se relacionar comigo porque eu tenho uma deficiência. Os meus olhos estão sempre vermelhos, então as pessoas acham que eu tô sempre chapado. A minha família me humilha, eu não consigo fazer amizade, eu não consigo transar, eu não consigo me relacionar com ninguém. Aí eu vou olhar pra um cara desse e vou dizer assim, tu é um misógino, você é um incel, eu quero que tu seja humilhado e ostracizado da sociedade. Como, cara? Essa pessoa não odeia mulheres necessariamente. Ele só é uma pessoa que, infelizmente, na sociedade, fracassou. Entendeu? Então, muitas vezes, esses homens estão psicologicamente vulneráveis, eles estão depressivos, largados em casa. Onde é que eles vão buscar ajuda? Nesses grupos. Nesses grupos. Lá eles vão ser acolhidos, eles vão se sentir legitimizados. Parte, né? Eles vão sentir parte de um Eles grupo. vão sentir parte de um grupo e, além de tudo, eles vão ter todo o reconhecimento dos problemas deles e, o pior de tudo, vão ter um bode expiatório. Quem? As mulheres, Exatamente. o feminismo, a sociedade. Todo mundo me odeia, todo mundo é culpado pelos meus problemas. Só que menos eles, né? Menos eles, obviamente. E claro, existe um fator, mais uma vez, de responsabilidade individual. Sim, existem coisas que dependem do indivíduo para que a vida dessa pessoa mude, mas também existem aspectos sociais e econômicos. Um cara pobre, um cara preto, um cara pobre, pardo, que fica o dia inteiro na frente do computador e ele não consegue fazer amigos, ele não consegue um emprego, ele não tem educação, ele não estuda, ele não faz nada. Pra onde que esse indivíduo vai? Inclusive, essa semana, tu ficou sabendo daquele King que foi preso? E ele é pardo. Ele é pardo, gente! Cara, e ele tinha discursos na internet supremacistas. Ele Supremacista, utilizava fotos de misógino. nazistas e Meu tal. Deus, E, tipo, a gente tem que combater muito esse confusão. negócio de, E tipo, não só isso, ele era líder de um grupo em que eles faziam estupros virtuais, digamos assim. Eles obrigavam as meninas a se mutilar na frente se da câmera. mutilar, nuas, Mas como se no obrigava? Discord. Com algum tipo de chantagem? Chantagem. Exatamente. Chantagem. Se você não fizer isso, vai acontecer isso com a sua Entendi. família. Sei teu endereço. Porque a galera que se reúne no Discord, nesses espaços, porque talvez muitas pessoas não entendam sobre isso, mas isso afeta muito nós feministas. Essas subcomunidades, elas existem há muito tempo, desde a época de Xan, Explica de pra 4chan. gente, porque pra mim é uma coisa tão distante. Pra nós, que isso são esses bate o tempo grupos? inteiro, né? Porque É uma coisa... são várias subcomunidades. Pensa que a internet é cheia de bolhas. Tá. Cheia de bolhas. Essas subcomunidades, elas, antigamente, no passado, antes de 2012, elas se encontravam em chans, que eram Mas o fóruns. que? Deep Web? É fora do Já radar? foi o tempo da Deep Web, Não hoje precisa, é Surface. Não hoje precisa mais? Hoje é na Surface. superfície. Hoje é Sério? Surface. Sério, hoje, sério. hoje é em grupo do Facebook, hoje é no Twitter por uma hashtag específica, é no Discord, são em servidores que você Principalmente pode... em Discord. Que você não Discord rola tem. tudo. Que não tem regulamentação. Telegram São espaços também. que não tem regulamentação. Por isso que Entendi. se fala muito de regulamentação da mídia. Porque. Das plataformas, na verdade. Porque esses grupos, eles, como a Selva tava falando, eles vão se juntando por. Muitos deles por fracassos individuais, situações individuais, e eles vão se juntando em grupos que geralmente são fóruns. Antigamente, você pesquisava por um arroba e encontrava ali vários fóruns e tudo anônimo.
O interessante dos chans é que eles são todos anônimos. Então você tem todas as suas frustrações com o mundo e tudo mais. Tu entra naquele grupo, Pô, você não é ninguém. entendi. E por você não ser ninguém, você pode falar tudo o que você quiser. Então eles vão falar de racismo, xenofobia, pedofilia, vão pegar foto de menina nua e compartilhar entre si. E, tipo, essas subcomunidades, elas vão migrando. Então, tipo, tem grupos no Facebook, tem grupos no Discord. Esse que foi pego no Discord era um dos mais pesados. Porque era o que a Cel tava falando. Eles obrigavam as meninas a se mutilar na frente da câmera, a se cortar órgão genital na frente da câmera. Meu Deus. Tem meninas que, Não inclusive, somente isso, até animais, mesmo animais. animais, Gato, torturar gato, botar cachorro. fogo em gato, tem, tipo assim, coisas absurdas, Vilela, coisas absurdas. E daí esses caras foram todos presos, e quando você vê a cara deles, você fala, eu jamais diria que um garoto desse Ah, é? faria isso. Você não diria. E é muito doido que esse garoto viralizou, eu nem compartilhei nada, porque o que ele quer realmente é que compartilhem. Porque ele é um memeiro. Ele é memeiro. Ele quer ficar famoso. Ele já sabia que a polícia ia bater na casa dele. Ele já estava preparado, já estavam gravando enquanto ele falava. Na hora que ele chegou, ele falou assim pra polícia, eu sabia que vocês viriam. E ele agiu como quem tava no controle da situação. Por quê? Porque ele já sabia que aquilo ia acontecer. Certamente ele já pagou tudo que tinha dentro dos drives dele lá, já limpou tudo. E aquele cara, você olhava pra ele e você não dizia que ele obrigava meninas a se mutilar pra ele. Sabe? Meu Coisas Deus. absurdas. Eu não sei se você chegou a assistir os vídeos, porque eu vi Eu recebi alguns, mas há bem uns pesados. meses, eu vi. E não tinha viralizado ainda, pouquíssimas pessoas tinham visto, e foi no Twitter. Foi uma das piores coisas que eu já vi assistir Uma na minha camarada vida. nossa Juro foi uma pra das você. primeiras a denunciar. A primeira pessoa que eu vi denunciar nas redes sociais foi a Michelle Breia, que é uma mulher trans, e ela recebeu ameaças absurdas deles. Tipo, chamavam ela por ele, chamavam de coisas extremamente transfóbicas, encontraram endereço, ameaçavam, diziam que ia na casa dela decapitar ela, fazer coisas. A mesma coisa que faziam com a Lola, Aham. estavam fazendo com ela. Porque quando um Chan encontra um alvo, você tá fudido. Aí vai todo Você tá fudido. ódio concentrado. Quando eu já sofri várias vezes coisas de chance, porque eu debato muito com antifeministas, e antifeministas fazem parte dos movimentos masculinistas. Elas estão junto ali nos mesmos grupos, nas mesmas comunidades, com as mesmas conversas, e quando eu terminava debates com antifeministas ao vivo, era segundos pra eu começar a receber gore no meu direct, começar a receber necrofilia, homens abusando de mulheres em ML, coisas extremamente pesadas, porque é a forma que eles têm de mostrar esse ódio que eles têm de feminista, essa versão que eles têm, mostrar violência. Mas Eles sabe, mandam coisas Sardá, extremamente violentas. honestamente, outro dia alguém me falou uma frase que eu achei interessante. Tem uma linha muito tênue entre tu sentir muito ódio e de repente começar a chorar, sabe? Então, às vezes eu tenho a impressão que esses caras são tão frustrados, tão fracassados, e o modo que eles têm pra processar isso é ficar com muito ódio e começar a te ameaçar. Então, por isso que pra mim é muito importante, sim, ter muito acesso à saúde psicológica pública pra Eu resolver concordo com esses isso aí. problemas. Exato. Tá? Porque muitos desses homens, eles são psicologicamente vulneráveis, eles estão doentes, eles precisam de ajuda. E foca em conscientização de saúde masculina, né? Exato, exato. Então, assim, ó, esse é um fator relevante sobre diferenças biológicas, tá? De como a gente processa sentimentos. Geralmente, as mulheres, elas experimentam sensações, inúmeras emoções, sentimentos, com mais intensidade do que os homens, exceto a raiva. Olha que tristeza. O único sentimento que os homens vivenciam com mais intensidade é o ódio, é a raiva. E recentemente eu li um estudo que diz que o ódio é uma emoção que, inclusive, tem uma memória mais forte do que o amor. Com certeza. Veja só. Ele fica E outro mais, ponto, mais o ódio, profundamente, o né? ódio psicologicamente, ele também está associado não somente com uma sensação, você está experienciando algo, mas também com um mecanismo de atitude. O ódio está associado com vontade de O fazer amor, algo. O amor não necessariamente Não vem necessariamente. como uma ação, mas o ódio... O ódio vem. O ódio está associado com vontade de fazer alguma coisa. Isso é estudo E as científico. pessoas se organizam em nome do ódio também. Exato! Então, assim, ó, o ódio ele está vinculado com vontade de ostracizar, humilhar e até mesmo eliminar o alvo do seu Total. ódio. Faz Entendeu? sentido. Então, isso é muito problemático, é perigoso E e, a nesses gente grupos precisa eles prestar incentivam atenção. o ódio. Nesses Exato. grupos eles incentivam porque não há limite nenhum. Nenhum. Tipo, o que você pensa de limite, você entra num chão, você Não existe. esquece. Sabe, e olha só, teve Esquece. um caso recente que eu li de um cara que ele sentia uma frustração, um incômodo, uma irritação, e ele já falava algumas coisas desagradáveis. Ele entrou pra esses grupos, ele percebeu que aquilo era normal.
Ou seja, ele teve a naturalização do primeiro nível do comportamento dele. E aí, o que aconteceu? Só se agravou. Ele ficou cada vez mais e mais misógino. Ele se sentiu parte Ele de um se sentiu espaço onde parte todo mundo daquilo. pensava igual. Aquilo era normal. Ah, eu posso falar o que eu Eles vão quiser. concordar contigo. Se você falar nesses grupos, eu abusei criança, eles vão concordar contigo. Cara. Eles vão defender, eles Isso vão te só ajudar. piora. Tem casos de grupos que eles até incentivam ao suicídio. Tipo, eles te ensinam a como fazer, eles Isso é muito participam comum. disso. Inclusive, olha Eles só. também, eles têm esse negócio de, tipo, entrar em escola, matar um monte de gente, depois se matar como um negócio de vitória pra eles. Tipo... Eles são uma espécie de terroristas, É. assim. Eles querem ficar famosos por causa disso, como o Elliot Rodger. Mas veja bem, Exatamente. teve um caso de números, na verdade, em que se eles estão começando a sair desses ambientes, dessas bolhas, desses chants, eles começam a ser ostracizados e ameaçados pelos caras que estão participando lá. Verdade. Eles não querem que tu vença. Do tipo assim, tô fazendo terapia, consegui um trabalho, arrumei uma namorada. Esquece. Tu pode esquecer. Tu foi corrompido, tu foi pervertido pela sociedade, porque o ideal é que esses caras permaneçam nesses locais, eles ficam se xingando entre si, completamente frustrados, eles alimentam essa frustração uns nos outros, falando da própria aparência, que eles são fracassados, que eles não têm a mandíbula necessária pra atrair as mulheres, Que eles não parecem um Chad, que eles né? são geneticamente inferiores. Tem uma pilha de eugenia aí no meio também. Exato. Como o E quê? eugenia. De E se ver como devido uma a raça isso, inferior. E devido a isso, eles incentivam o suicídio. É comum. Então, assim, o que é o ideal? Não tem jeito pra você. Se mate. Mas antes, leve outras pessoas junto. Então, primeiro... Eles são geralmente mulheres. É Eles claro, né? precisam A maioria dos matar massacres são mulheres. mulheres. Eles dizem assim, entra numa creche, mata um monte de criança e umas mulheres lá e se mata depois. Esse é o ideal. E olha só, nos Estados Unidos, a representatividade desses grupos masculinistas em céus, ironicamente, é de quem? Homens negros, pardos e asiáticos. E essa é uma surpresa pra muita gente. Ué? E olha só, tem muita gente que fica se perguntando, como assim? Mas veja bem, quem geralmente é beneficiado e favorecido no sistema? Pessoas loiras, brancas, bonitas, altas, ricas. Por qual razão essas pessoas entrariam num antro desse? Não faz sentido algum, seria muito contraintuitivo isso acontecer. Então, geralmente, são pessoas que estão, sim, numa condição de vulnerabilidade. Isso é mais do que óbvio do quão emergencial é resolver o problema dessas pessoas. De que são pessoas pobres, pessoas sem educação, pessoas sem acesso a tratamento psicológico. Exato. Então, às vezes eu fico falando, gente, no canal, parem de sentir só ódio dos incels, é muito mais problemático do que isso, é complexo, o buraco é bem mais embaixo, sabe? Não é simplesmente um ódio motivado e baseado no nada. Eu simplesmente odeio as mulheres. Não, cara, tem aspectos sociais, culturais muito mais complexos para serem resolvidos. E se a gente não resolve isso, tu vai estar tapando sol com a peneira ou tentando curar um câncer com um comprimidinho de pirona. Aí, olha só, esses caras começam a manifestar todas as dificuldades deles, os problemas que eles vivenciam na internet. Aí tem um monte de feminista de boutique. Porque tu é um homem branco, tu é privilegiado, porque a sociedade é misógina, porque o patriarcado isso, porque o patriarcado aquilo. E a beleza lá, gostosinha, bonitinha, perfumada no sofá dela, se sentindo a rainha da cocada preta. Maravilhosa. E esse cara tá fudido na puta que pariu de uma favela. Sem perspectiva de vida, sabe? Que não conseguiu entrar na faculdade, os pais deles odeiam eles, humilham eles o dia inteiro, não consegue fazer nenhum amigo, sabe? Uma pessoa extremamente tímida, introvertida. Muitas dessas pessoas são autistas, inclusive. A probabilidade de um cara ser incel e ser autista é maior do que o resto da população, tá? Porque as pessoas, elas têm dificuldade de se conectar, de reconhecer os próprios sentimentos e, portanto, reconhecer os sentimentos dos outros, elas não conseguem se relacionar por causa disso. E aí eu falo, incel não é só misógino, essas pessoas precisam de ajuda. Aí vão dizer o quê? Que eu sou Xuxa dos incels. Já me chamaram de Xuxa dos incels. Caraca, Xuxa dos incels. Xuxa dos incels, porque eu tô reconhecendo que se esses caras não têm ajuda, eles vão prejudicar quem? Mulheres. Crianças em creches. Esses caras, eles vão prejudicar outras pessoas antes de se prejudicarem. Eles precisam ser ressocializados Eles antes da merda. precisam ser ressocializados, eles precisam de ajuda. Porque o que acontece é que eles não são socializados, eles não têm contato com as pessoas, eles não têm amigos, eles não têm relacionamento, às vezes a família não trata eles bem também, e, tipo, eles vão cada vez mais se fechando, se individualizando e ficando naquele grupo onde todos eles veem que todos odeiam a mesma coisa, e todos eles aflorescem aquele ódio pelas mesmas coisas, e ele vai se achando parte daquilo ali. E aí tem Todo mundo quer fazer parte de um grupo, né? E eles também querem. Tem uma alimentação de vieses também, de viés de disponibilidade. De, por exemplo, achar que todas as mulheres são vagabundas porque tem vários vídeos de mulheres rebolando na internet, no feed do Instagram. Eles acham que isso é a realidade. Do tipo, todas as mulheres ganham a vida desse jeito, entendeu? Isso é viés de disponibilidade. A maioria das pessoas não vivem assim, nem homens, nem mulheres.
Entendeu? Então eles desenvolvem toda uma misoginia, viés de disponibilidade, legitimidade do tipo aquele eco, todo mundo pensa igual, tu faz parte de um grupo, tu se sente especial, tu se sente acolhido. Aí muitas vezes esses caras, eles vão manifestar alguns problemas na internet e essas feministas reagem mal. Pra onde que eles vão? A gente sabe pra onde é que eles vão. Então, Tem quem assim, acolha, né? muitas vezes eu digo, cara, a gente precisa fazer um esforço, assim, ó, baseado nas melhores evidências. O que funciona pra melhorar a sociedade? Não é baseado no meu sentimento. Ai, os homens me odeiam. Os homens têm repulsa, eles me desprezam. Tudo bem, eu tô nem aí pro sentimento deles nesse aspecto. Eu sei que muitas vezes eles me odeiam porque eles são frustrados. Porque eles não têm perspectiva de vida. Porque eles são vulneráveis psicologicamente. Porque a família deles humilha eles em casa também, como a Sarda falou. Entendeu? Mas como que era antes? Que não existiam esses movimentos, certo? E existia esse sentimento, provavelmente, no passado. É que o masculinismo, antes mesmo dele entrar na internet, já existiam movimentos que eram contrários ao direito das mulheres, que eram contra as mulheres se emanciparem. Até mesmo lá no sufrágio que a gente estava falando antes, dos anti-sufrágio, que existia pessoas que se organizavam anti-sufrágio, até mulheres eram anti-sufrágio. Então, tipo, já naquela época já se criava um ódio dessas mulheres que queriam direitos, porque eles achavam que eles perderiam direitos. Tanto que nas campanhas anti-sufragistas era sempre os homens em posição de mulher, cuidando da casa, cuidando do filho, enquanto a mulher tá dominando. Eles botavam as mulheres, tipo, como bebês chorões pedindo voto, sabe? Então, essa participação da mídia também, da propaganda em si, de causar essa imagem das feministas, de mostrar que a gente é revoltada, frustrada, não sei o quê, fez com que eles achassem realmente que a gente queria acabar com os homens, acabar com o direito dos homens. Mas não! A gente só tava lutando pelo nosso direito, que era coisa que muitos homens naquela época já tinham, mas homens negros, indígenas, analfabetos, sem propriedade também não tinham. Então, tipo, essa criação dessa imagem da feminista que odeia homens foi criada pelos próprios homens, lá no comecinho, lá na primeira onda feminista. Não fomos nós que chegamos e falamos, ai, a gente odeia homem.